Olá, amigos do site No Ataque, eu sou o Ailton do Vale e hoje ao meu lado está, como sempre, o subeditor de esportes de No Ataque, Rafael Arruda, e também a estagiária de No Ataque, a Beatriz Marques. Estamos aqui reunidos para ter uma grandiosa entrevista com ele, que certamente você que é torcedor, principalmente aqui em Minas Gerais, o conhece de outras entrevistas, mas conhece principalmente o trabalho dele. Ele que é o Gilcione Nonato Costa, professor do Departamento de Matemática da UFMG, responsável pelo site Probabilidades no Futebol. Gilcione, seja muito bem-vindo e gostaria que você apresentasse a sua história para nós. Afinal de contas, o site, eu acredito que todo fã de esporte, fã do futebol conhece. Já acessou ali preocupado com rebaixamento, preocupado com o título, para saber se o time vai conseguir uma vaga na Libertadores. Mas eu quero saber como você chegou até o futebol. Afinal, um professor de matemática encontrou ali esse caminho na estatística, na probabilidade, para trazer dados tão preciosos, não só para os torcedores, mas eu imagino que clubes, jogadores, dirigentes ficam de olho ali também no site. Seja muito bem-vindo. Tá, muito obrigado e pelo convite a todos aqui. Fico muito feliz por isso. Bom, eu, na minha infância, eu era atleta. Eu fui atleta, fui corredor e eu fui campeão mineiro algumas vezes, 8 vezes campeão mineiro de corridas. Isso me orgulha muito e no final da minha carreira, não da minha carreira não, mas eu corri até pelo Atlético Mineiro. E naquele momento da minha vida, assim, eu não posso negar a minha origem no esporte, a minha paixão por um time de futebol em Belo Horizonte, mas isso não me interfere em nada no meu trabalho. As pessoas sabem que me conhecem, entendem que eu tenho que ter eu posso ter um time, mas eu trabalho, quando você fala em números, em cálculos, você fica imparcial, você fica honesto nos cálculos. Bom, a origem foi o seguinte, a origem foi no ano de 2004, um ano que eu sofri muito como torcedor. Meu time estava lutando para não cair para a Série B. E eu lutava muito ali, pensava muito nos números. E eu perguntava qual é a pontuação que tinha que fazer para não ser rebaixado. Essa que era a minha dúvida, a minha questão. Bom, quando houve um jogo, o Atlético Mineiro e São Caetano, em 2004, o Atlético venceu por 3-0 e não foi rebaixado. Eu voltando para minha casa, naquela casa dos meus pais, eu decidi então criar o site. Porque eu via nos programas esportivos, uma certa forma, os números não eram tão assim, não tinha assim um contexto, uma profundidade de números. E a gente que é matemático, quando vai trabalhar com probabilidade, tem que trabalhar com a incerteza. Então, o nosso objetivo foi ali, é qualificar o discurso, a opinião matemática para que a gente soubesse tratar da incerteza. Esse é o grande ponto. Então ali começou o site, ali começou em final de 2004. Infelizmente, em 2005, quando o site foi feito, meu time do Galo caiu. Infelizmente caiu. Foi um time que começou assim, primeiro ano o time caiu. E logo nesse primeiro ano as pessoas já estavam acompanhando ali com afinco, preocupadas, obviamente com essa situação do Atlético, os outros times também. Como foi o feedback nesse primeiro ano? Olha, no primeiro ano, eu tinha no prédio onde eu morava, havia um jornalista do Estado de Minas. Então, o Estado de Minas foi uma das primeiras reportagens no nosso site, foi pelo Estado de Minas. O nome dela eu não me lembro mais assim, mas era do Estado de Minas, então nós fizemos uma reportagem, porque o site não tinha divulgação. A gente colocava no site, colocou no site, ninguém sabia que o site existia. E alguém no Estado de Minas descobriu, não, era meu vizinho, descobriu. E então nós fizemos várias pesquisas e aí começou o nosso trabalho. Esse site, ele é da UFMG, né? Ele é uma cria sua, mas está hospedado ali, tem esse vínculo, essa parceria com a universidade? Tem sim. Então, aí no ano de 2005, 2006, nós fizemos um projeto de extensão da universidade, um projeto de extensão que é importante porque a universidade tem 3... Professor de matemática, qualquer professor da federal tem 3 trabalhos práticos. Você tem que fazer pesquisa e orientação de alunos, ele tem que fazer administração universitária, e lá alguém tem que gerir a universidade, e nós temos um trabalho importante que é o trabalho da extensão. E é muito importante no nosso projeto, eu entendo isso,
que ele consegue divulgar a matemática. Matemática por quê? Todo mundo, você pode fazer uma pesquisa aqui, todos nós aqui, a maioria não gosta de matemática, porque a matemática tem um certo rigor, e a pessoa tem essa dificuldade, e o futebol é uma maneira de divulgar a matemática do jeito que as pessoas gostam, porque eu tenho assim, uma coisa que os alunos não gostam muito, e o futebol é um assunto nacional, e todo mundo discute futebol, então se alia as duas coisas e consegue aprender matemática pelo futebol. Isso que é o nosso objetivo. Ô Jussione, dentro disso que você está comentando aí, né, no Atlético, lá 2004, o Atlético precisava de tantos pontos, tantas vitórias para não cair, no ano seguinte acabou caindo, e eu queria saber o seguinte, como que vocês atualmente fazem esse cálculo, por quê? Se a gente pegar friamente, né, os números, né, no começo do campeonato, todo mundo ali com 0, o campeonato não começou ainda. Não tem como a gente atribuir o mesmo peso ao Flamengo em comparação a um time que vai brigar para não cair, por exemplo, o Sport, um time que está ali na zona de rebaixamento. Como que a matemática enxerga isso? Assim, ela analisa de uma forma muito fria, só número, ou tem ali o aspecto técnico também, do time que tem um potencial maior ali de receita e elenco, e que naturalmente todo ano aí vai brigando para ser campeão? Bom, aí eu faço em partes essa resposta. O primeiro fato é o seguinte, o Brasileirão, a gente tem que trabalha na matemática da honestidade, que para os juristas se chama de imparcialidade. Então, no Brasileirão, a gente começa com todos os times iguais. Embora isso não seja, obviamente, correto, porque a gente sabe que tem alguns times que têm mais investimento. O Flamengo é muito mais forte do que o Juventude, do que o Sport, do que o Fortaleza. Palmeiras da mesma forma. Só que no nosso modelo, a gente consegue medir os perfis de cada time com os jogos sendo realizados. Então o nosso modelo precisa de umas 5 ou 6 rodadas para modular os times. A cada rodada modula o time. O que vem a ser esse processo de modulamento? Você consegue medir a frequência que ele está ganhando, perdendo ou vencendo como mandante e como visitante. Então o nosso modelo ele tem essa defasagem de demorar 5, 6 rodadas para conseguir apurar quem realmente tem chance de ser campeão, mas depois as coisas se estabilizam. Existem outros torneios que isso não pode ser feito, por exemplo, o Mineiro, por exemplo. O Mineiro só tem 8 rodadas. E se eu colocar os times com a mesma força no início da competição, os números são muito homogêneos, seria um campeonato de japonês, vou dizer assim, com esse preconceito nosso com o japonês, todos iguais, né? Então, no Mineiro, a gente faz um estudo e coloca alguns times com peso maior, com força maior. Por exemplo, claro que o Atlético, o Cruzeiro, o América, às vezes o Atlético nesse momento, o Vila Nova de vez em quando, a gente coloca alguns times que têm um peso maior, para a gente ter uma resposta mais rápida, porque eu tenho que dar uma resposta rápida. Copa do Mundo é a mesma coisa. Quando eu faço a probabilidade de Copa do Mundo, eu pego o ranking da FIFA, pego os últimos anos da FIFA e vejo com quem cada um jogou, para eu modular o time, para eu ter uma resposta rápida. Porque eu não posso esperar 5, 6 rodadas para falar quem vai ser o campeão, sendo que... Copa do Mundo tem 8 jogos, né? Agora essa próxima edição serão 8 jogos para definir o campeão, né? Então não tem como, né? Então desse aspecto tem essa diferença. Jussione, mas aí pensando nesse histórico, nesse retrospecto que a sua base de dados já possui, né? Isso. Desde 2004. Isso. Você já pensou em algum momento em começar, por exemplo, o próximo brasileiro, em 2026, dando um peso diferente com base nos seus próprios números? Eu poderia fazer isso sim, isso não teria nenhum problema. Só que às vezes tem alguns times que eu não tenho como avaliar. Por exemplo, um time sobe da Série B. Então ele teve uma campanha excepcional, mas foi em outro contexto. Às vezes eu penso pensar o paulista, o mineiro, mas comparar o campeonato paulista com o mineiro, com o pernambucano, eu prefiro às vezes assim, eu posso pegar isso com um número para que tenha uma resposta mais rápida, mas com 5, 6, isso pode ser feito, isso não é problema, mas talvez eu não ganhe muito e eu perca muito fazendo isso. O resultado vai ser quase o mesmo. Isso que é importante. Digamos que esse período ali de 5, 6 rodadas, então ele não afeta tanto assim
na perspectiva do torcedor, eu até como jornalista, né, nós todos aqui acessamos constantemente o site, porque rendem matérias preciosíssimas de interesse do torcedor, enfim. Você acredita que pra gente ali não vai fazer tanta diferença para quem acompanha, sei lá, já na primeira rodada ter uma perspectiva matemática de quem vai ser o campeão? Não, mas assim, na primeira rodada você consegue perceber as pontuações para não ser rebaixado, para ser campeão. Você põe uma estimativa, isso você consegue fazer na primeira rodada, com times mais iguais. Mas assim, de forma geral, alguns times no começo da competição jogam time misto, às vezes nas primeiras rodadas, os times que são realmente poderosos assim, fazem jogos da Libertadores. Nós não temos um calendário ainda muito bom no Brasil, então os grandes times, na verdade, às vezes jogam com time misto. Então eu posso ganhar ou perder alguma coisa, mas que no final é um trabalho que talvez não ia influenciar muito nos números. Não. Essa é a questão. Você citou da Copa do Mundo, né, que já fez projeção. Tem essa perspectiva para o ano que vem? Tem algum estudo que você já fez também que é fora das tabelas do Campeonato Brasileiro? Álbum de figurinha da Copa? Tem algo que você prepara para o ano que vem? Não, assim, eu vou preparar porque eu tenho um modelo da Copa do Mundo, mas me parece que a Copa do Mundo vai mudar o regulamento. Então tem que estudar o regulamento para eu fazer a programação. Que eu tenho, na verdade, a pergunta é clara, né? Por exemplo, como são feitas as probabilidades? Então nós fazemos simulações. Então a gente modula cada time, que é a frequência que ele está ganhando, perdendo ou empatando com mandante e visitante. Esses perfis a gente projeta para os jogos não realizados por meio de milhões de simulações. Milhões mesmo, 3, 4 milhões de simulações. E ao final das simulações eu vejo quantas vezes o time foi campeão, foi rebaixado e assim segue. No caso da Copa do Mundo, eu preciso também estudar também o perfil de cada time. Então eu vejo o Brasil, por exemplo, a gente pensa no Brasil histórico, com um time campeão, mas o futebol brasileiro, comparado com demais seleções, ele está um pouquinho abaixo. Então eu teria que fazer um estudo para cada seleção, não só assim, como que eu faço o estudo? Eu avalio o adversário. Se o Brasil vence um bom adversário, tem um peso maior. Se o Brasil perde para um adversário ruim, a força dele cai bastante. Então eu preciso desse estudo para fazer essa projeção e ter o regulamento que eu não tenho ainda. Então já dá para esperar que o resultado do Brasil nas classificatórias, né, nas eliminatórias para a Copa do Mundo e essa derrota para o Japão já vão afetar o Brasil de cara. Com certeza. O Júlio, até aproveitando a pergunta da Bia, você disse que precisa fazer um estudo para calcular ali qual que é o percentual que o Brasil tem de ganhar, vencer ou empatar. Você usa algum tipo de ferramenta, de plataforma de futebol aí? A gente entra muito no SofaScore, né? Te ajuda nisso? Até essas casas de aposta aí que fazem esses cálculos aí das odds, assim, isso te ajuda? As odds não ajudam, mas esses sites assim, eu pego o meu histórico de cada time. Então eu preciso do histórico. Eu só faço isso. Eu pego o histórico e pego a pontuação da FIFA, o ranking da FIFA do adversário. Aí eu consigo... Porque assim, a gente... Obviamente a gente não consegue ver todos os jogos, né? Então assim, a Inglaterra contra a Croácia, lá na Europa, lá, a gente não vai... Se a gente não vê o jogo, mas você tem ali o resultado, e aí dentro do resultado tem ali as estatísticas, uma seleção teve 70% de posse de bola, finalizou 20 vezes, isso aí já te ajuda? Na verdade, assim, a gente tem como premissa só o resultado. Só o resultado. Porque é difícil fazer. Mas quando você tem, durante a partida, você tem alguns, eu já orientei trabalhos assim, você tem durante a partida, você começa a ver a posse de bola, número de cartões, você consegue projetar a qualidade, saber a probabilidade de vai sair gol ou não. Sim. Então você fala assim, qual é mais provável você fazer, talvez que eu não aposto, mas um 2-0, um 3-0, por exemplo, um jogador, por exemplo, um zagueiro que está, por exemplo, amarelado, por exemplo. Então você sabe que aqui o jogador tem um risco de ser expulso. Sim. Então você começa a apostar, se estava 0-0, você pode apostar que vai ser 1-0, que vai ser expulso, mas é probabilidade. Probabilidade não é certeza, é uma tendência. Gilcione, e aí eu já até te pergunto, provavelmente você já deve ter assistido aquele filme Moneyball,
Certo. daquela história, né? Até protagonizado pelo Brad Pitt, história do Certo. time do beisebol, etc. A Portuguesa, inclusive, dirigentes lá, agora desde que se tornou SAF, fizeram uma reformulação em janeiro, transformando o clube, as contratações do clube, baseadas em estatísticas. E aí eu até já pergunto se você tem planos para que no Probabilidades você comece a colocar esses detalhes assim minuciosos. Não sei até como isso seria feito, se com a ajuda de IA ou tudo você ali no cálculo matemático, colocando ali probabilidade de gols, sair escanteio do jogador, né, um Hulk, um Matheus Pereira, um Caio Jorge fazer tal gols, até a probabilidade de quem vai ser o artilheiro do campeonato. Sim, isso é possível fazer sim. Você pegar nas medidas, você saber a probabilidade de bater cartão pela média de gols. Isso é possível. O meu objetivo que eu tenho, assim, que eu tenho vontade de fazer, é pegar, fazer um aplicativo, que esse é o meu objetivo mesmo, de fazer um aplicativo medindo a qualidade de cada jogador. Por exemplo, qualidade de passe, altura, cabeceio, velocidade, tem esses dados. E com esses dados, você consegue, de uma certa forma, o meu objetivo mesmo, é se o adversário vai jogar com 4-4-2, qual que é a melhor formação que eu tenho que fazer com meus jogadores para vencer aquele jogo. Eu tenho isso como objetivo. Então eu preciso estudar um pouco, mas esse é o meu objetivo principal de fazer assim, porque às vezes eu vejo alguns técnicos que têm esquema tático, falam assim, eu quero um zagueiro, um goleiro que sai jogando. Ok, mas você não tem um goleiro que sai jogando. O que você vai fazer? Você vai jogar dessa forma? Então às vezes você tem que saber adequar o seu esquema tático com o jogador que você tem. Então eu tenho essa vontade de fazer. Eu avaliando o passe, cabeceio, velocidade, altura. Mas aí vai ser um acesso geral, como é o Probabilidades, ou é algo que você já pensa em vender para clubes, scouts, enfim, essa galera que trabalha com esses números? Eu penso assim, esse é um trabalho mais específico, teria como, é um trabalho que é mais custoso, na verdade, não deveria como para vender mesmo, seria o objetivo, mas é um trabalho a longo prazo. Eu posso até IA com isso, hoje em dia a gente pode usar IA também para ajudar muito, mas esse é o meu objetivo, master, por exemplo, fazer isso. E pensando nisso, algum clube de Minas Gerais ou de outros cantos do Brasil já entrou em contato com o departamento de matemática para saber mais do trabalho, para fazer algum acompanhamento, algo do tipo? Que já realmente assim, vou dizer assim, que 99% das pessoas que me procuram, não 99% não, mas 90% são jornalistas. Muito comum. Também muitos alunos também me perguntam como calculo, eu passo os artigos necessários e alguns técnicos também me procuram também. Alguns técnicos perguntam a mesma dúvida. Quer saber quantos pontos tem que fazer para ser rebaixado, quantos pontos tem que fazer para não cair. Tem alguma história assim que você pode contar? Não assim. Coisa mais antiga. Mais antiga assim, mas é um técnico aqui que tinha em Minas Gerais que ele me ligava muito. Quem? Pode falar o nome dele, assim. Não, mas assim, é do interior, futebol do interior, assim, do time dele que era. Eu não lembro do time dele, assim, mas ele me ligava mais, não lembro o nome dele, assim, é só tanta gente, o nome não está na minha mente, mas. É um técnico, sempre ele me escrevia e me perguntava sobre essas coisas. Entendi. Mas de Cruzeiro e Atlético, assim, vocês não. Eu já tive uma vez, eu estava no aeroporto uma vez, quando o Cuca estava vindo para assumir o Atlético nessa vez, eu estava no avião com o Cuca. Mas eu não cheguei a tietá-lo, não. Você não se identificou, Deixa eu passar umas dicas. Eu vou tietá-lo. Entendi. Agora, podemos ir para a parte mais... Vamos lá para a parte mais técnica. Assim, a gente separou algumas perguntas aqui de Série A, Série B, como, né, esse vídeo aí ele vai ser visualizado aí depois que começar a rodada, tanto da Série B quanto da Série A, então vamos tentar fazer uma projeção assim, mais abrangente para o final do campeonato. E aí a pontuação para ser campeão da Série A. A gente vê que Palmeiras e Flamengo eles estão com um aproveitamento assim, excepcional, que se a gente for calcular o aproveitamento atual em 38 rodadas, acho que os dois passariam de 80 pontos, né? Certo. Você acha que isso tende a acontecer ou devido, né, ao confronto direto, né, que já vai ter, os times estão divididos ali em duas competições, né, os dois estão na Libertadores ainda, pode dar uma baixada nesse nível? E a pergunta prática aí, qual é a pontuação ideal para o time ser campeão brasileiro?
Bom, em via de regra, no futebol brasileiro, se você faz 4 pontos em 2 jogos, ou seja, você vence como mandante e empata como visitante. Isso é o padrão básico. Então, em média, você vai fazer, então, 20 pontos em 10 partidas. Então, é muito provável. Então, você pode pegar, para os últimos 10 jogos, o Flamengo fez 25 pontos e o Palmeiras fez 21. Então, os times que são campeões, em média, fazem isso. A cada 10 jogos, fazem 23, 22, 23 pontos, que é a média histórica. Então, se você pensar nisso, no Flamengo, o Flamengo vai chegar aos 81. 71. Então, só que o Flamengo também enfrenta o Palmeiras. Então, é muito importante esse jogo, porque para o Palmeiras pode ser a decisão. Porque ele vai abrir uma vantagem enorme do Flamengo. Vai abrir 6 pontos do Flamengo, de 58 a 61, faltando 9 partidas. Então, em 9 partidas são 27 pontos. Então, se o Palmeiras fizesse nesses 9, se ele vencer o Flamengo e fizer nesses 9 jogos, fizer aí, por exemplo, 12, 13 pontos, que é bem razoável, obriga o Flamengo a fazer quase 27. Vai fazer o Flamengo tem que tirar 8 pontos, fazer então 21 em 22. Então por isso que para o Flamengo, se o Palmeiras vence esse jogo, ele caminha para o título. Para o Flamengo, ele volta para a disputa. Sim. Volta para a disputa. E nesse intervalo, há um jogo importante que é o Cruzeiro e o Palmeiras. Entre as duas semifinais da Libertadores, tem um Cruzeiro e Palmeiras. E que eu acredito que o Palmeiras deva jogar com o time misto. Eu acredito, porque ele joga na quinta-feira, me parece, na quarta, em Quito, contra o time da Liga em Quito. E depois no domingo com o Cruzeiro e na quarta semifinal. Eu acredito que o Palmeiras vai já com o time misto. Então é a chance ali do Cruzeiro, se tem uma chance de ser campeão à vontade, ali é o momento. E para o Palmeiras e para o Flamengo também. E para o Flamengo é a chance que ele tem de ter um jogo a mais do que o Palmeiras, e ali ele decide. E o jogo Cruzeiro e Palmeiras, o Cruzeiro tem que torcer para o empate. Que qualquer um que vença. Flamengo e Palmeiras, no caso. Isso, né? Tem que torcer para o empate. Jussione, porque nós conversávamos, inclusive, ontem na redação, sobre esse receio do Cruzeiro, porque, se eu não me engano, está em 1%, 1,8%. Mas aí você deu uma animada aqui agora, tem esperança. Tem, porque eu acho assim, a gente tem que entender probabilidade como uma medida de uma tendência. Não é algo assim, por exemplo. Qual a probabilidade de uma pessoa jogar na Mega Sena e acertar na Mega Sena? Uma em 50 milhões. Uma vai ganhar, né? Eu sei. Alguém vai ganhar. Então alguém ganha. Então, assim, claro que eu não estou dizendo que se você apostar você vai perder. Só que o Cruzeiro é o seguinte, por que o Cruzeiro tem 1,8 de chance? Teve 4 jogos que o Cruzeiro fez 4 jogos recentes que o Cruzeiro entregou o título. Por exemplo, foi perdendo para o Ceará, para o Santos, empatando para o Sport e até empatando para o Atlético. Esse jogo foi muito importante. Por quê? Porque nessa rodada o Palmeiras, Mirassol, né, que tem muito menos chance do Cruzeiro e mesmo o Palmeiras, venceram os seus jogos. E o Palmeiras venceu. O Flamengo também, né? Flamengo e Botafogo, um clássico. Então por que é difícil? Porque já faltam 10 jogos, o Cruzeiro tem 53, está a 8 do Palmeiras. Se o Palmeiras nesses 10 jogos finais, caso faça 15 pontos, que é muito difícil fazer, é muito provável que ele vai fazer, o Cruzeiro tem que fazer o quê? 24 pontos. 24 em 30 é muito difícil fazer. Por esse motivo que a chance do Cruzeiro está pequena ainda. Mas ele tem que aprender ele tem essa chance que eu vou dizer. É torcer para o empate entre Palmeiras e Flamengo e vencer o Palmeiras com esse jogo atípico. Aí ele volta assim, tem que sonhar um pouco mais. Mas ainda está difícil ainda. Aumenta um pouquinho ali para o quê? 3, 4, 5, é difícil. Tem que torcer pelo tropeço, né? Tem que torcer pelo tropeço. Mas se tem uma vitória entre o jogo Flamengo e Palmeiras, ali ele já... É difícil ele segurar. Assim, esse time vai ter uma rodada a menos para tirar 5 pontos ou tirar 8 pontos.
Então não vai ter como. Então acho que a realidade pode ser assim, se classificar para a fase de grupo da Libertadores, né? Isso. Esse pode ser o principal objetivo aí na temporada. E esse objetivo está muito próximo. Não, e assim, só complementando essa questão do Flamengo e do Palmeiras, hoje, assim, pelas projeções aí, né, pelas simulações, qual que é a probabilidade dos dois terminarem o Campeonato Brasileiro com mais de 80 pontos? Porque, assim, é uma coisa que nunca aconteceu antes. Isso. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um estudo, eu vou responder essa pergunta assim, ó. Eu vou responder isso para você assim, eu não fiz esse cálculo, mas eu posso fazer agora. Eu vou fazer, então, 1 milhão de simulações e perguntar essa pergunta. O Palmeiras, o Flamengo é o número... Eu tenho um critério de usar a ordem alfabética. Para mim, assim, todos os times são apenas um número. Então, o Flamengo é o número 7, que é a ordem alfabética. Então, assim, Cruzeiro é o 6 e o Atlético é o 0. Porque a gente começa a contar com 0. Jussione, até para esclarecer como é que é esse processo. É uma planilha, é um programa que você tem? É um programa. É um programa. Então, eu vou simular aqui o Campeonato Brasileiro. Vou te responder o seguinte para você. Estou fazendo só do Flamengo, estou sabendo qual que é vou saber a estimativa, qual é a probabilidade do Flamengo ter mais de 80 pontos. Isso. Vou filmar a tela? Vou fazer rapidinho. Ah lá, Jussione, pode mostrar essa tela aí ou é segredo? Não, tranquilo. Pode Os clubes do Brasil inteiro agora estão de olho nessa tela, todo mundo preocupado de fazer tirando frame ali, o Flamengo. Fazendo os cálculos. Depois eu faço do Palmeiras. Isso é uma coisa assim, muito curiosa, porque a gente, né, a gente que é leigo na matemática, depois a gente vê o Palmeiras e o Flamengo, assim, os times não perdem, né, ganhando todos os jogos aí, dando goleada. O Flamengo fez 3-0 no Botafogo, Palmeiras 5-1 no Bragantino. Você pensa, os dois vão passar de 80 pontos. Algo histórico. Por isso que o Cruzeiro não vai ser campeão. Elevando a régua, né, inclusive. Então eu vou dizer o seguinte para você, o Flamengo ele tem então 15% de chance de terminar com mais de 80 pontos. Porque ele projeta de terminar a competição com 57, na média. Assim. Porque a longo prazo todos os times vão para a média. É natural, é difícil manter esse rendimento. Sim. E tem chance do Flamengo alcançar os 90 pontos? Flamengo, assim como ele fez em 2019? Que foi... Ele tem assim, na verdade, ele pode chegar a 89 e 91. Ele não pode chegar a 90. Ele ganha todos os jogos. Se ganha todos os jogos, faz 91. Então, a probabilidade dele fazer 89 pontos, aí é mais de 88, é de 0,1%. É muito pouco, é bem improvável que ele vai chegar nessa pontuação. Mas, assim, é provável, sim, que ele vá chegar com mais de 76 pontos. Ou seja, né, naquela conta de que para um time ser campeão ele tem que ganhar um jogo e empatar o outro, né? Ganha em casa e empata fora. O Flamengo já estaria ali, teria uma chance considerável de chegar aos 76. E o Palmeiras, que está à frente do Flamengo, naturalmente ele também passaria desse número. Exato. Então, assim, o Flamengo, por exemplo, se ele chegar aos 82 pontos, ele teria 84% de chance de ser campeão. É muito bom, ou seja, ele só é campeão matematicamente falando se chegar a 89. Aí é matemática. Se isso ocorrer, é uma tendência você percebendo durante todos esses anos. É provável que a partir de 2026, para um time ser campeão, ele tem que ter esses números assim, né? Tem sim, acho que algo assim, olha que interessante assim, você vai pegar o Mineiro, por exemplo, não tinha rodado. Aqui em Minas Gerais, há 2 clubes que dominam, mas eles não conseguem fazer, é difícil o Cruzeiro e o Atlético, mesmo o Mineiro, fazer 27 pontos, 28, é difícil fazer quando era 12 times da primeira fase. Então, em campeonato, já um desequilíbrio de investimento, por exemplo, no campeonato alemão, por exemplo, onde tem 2 e 3 equipes que predominam o campeonato. Ou mesmo no espanhol. No espanhol, para um time sonhar ser campeão, tem que ter 90 pontos. 90 pontos, porque tem 2 times que fazem um torneio à parte. Então, no Brasil, a gente tem um certo equilíbrio financeiro. Os times tem vários times que têm chances para ser campeão. Isso faz com que a pontuação caia um pouquinho. Mas com o advento do futebol, de equipes que tenham mais dinheiro, mais investimento, isso vai ser mais normal.
Você tem assim, duas equipes que predominam sobre as demais. Aí você obriga para o time ser campeão, ter 85 pontos, 84 pontos, é uma tendência. Palmeiras e Flamengo, então, vão ser o Real Madrid e Barcelona aqui no Brasil. Projeta-se continuar, né? Sim. Tá, né? Vamos caminho para isso. Caminha para isso. Acho que é muito da linha do time que vai montar um bom elenco, né? Com muito investimento aí. A gente teve o Botafogo aí que conseguiu surpreender aí. Isso. Então acho que vai nessa linha também. Nessa linha, é investimento. Agora, uma coisa que a gente estava observando a entrar no site, a gente vê que Palmeiras e Flamengo já tem 100% de chance de Libertadores. E o Cruzeiro está com 99,99 alguma coisa. Isso, exatamente. Não sei te precisar, não. Isso já é algo assim que pode cravar tanto o Palmeiras quanto o Flamengo na Libertadores, ou é aquela coisa ali de que chegou a vários noves ali depois da vírgula e aí o sistema foi arredondou para 100%? Também pode ser assim. Eu entendo o seguinte assim, qualquer ideia é que dificilmente o sétimo colocado no Brasileirão vai ter 57, 58 pontos. Ele projeta para ter 56, 55 pontos, 55, naquela faixa. Ele já tem 60 pontos. Sim. Então eles vão ficar entre os 6 primeiros. Por esse motivo que existe aquela possibilidade. A gente tem a questão da probabilidade. Tudo que é menor do que 0,001% é como zero. Sim. Então aí no caso, é uma coisa que é claro que é muito pouco provável, tá, que um sétimo colocado vai ter essa pontuação. Então eu acredito assim, o Flamengo e até o Cruzeiro mesmo. O Cruzeiro vai conseguir em 10 jogos fazer 4, 5 pontos. Isso aí não há como não fazer. Mirassol, dá para ter essa confiança também? Porque a probabilidade está alta, elevadíssima. Porque são 6 vagas, né? São 6 vagas. Então isso aí eu acredito que... Não, com certeza, com toda certeza mesmo, Palmeiras e Flamengo já estão no G6. Não há o que fazer. Você falou do Mirassol, Ailton, e aí eu queria entrar no assunto, porque o Mirassol é um time que veio da Série B, né? É um time que, não sei se tem a menor, mas certamente é uma das menores folhas salariais do futebol brasileiro. E o Mirassol tá aí jogando, enfrentando os grandes, ganhando, acho que perdeu 5 jogos só no campeonato. É um time aí que está perto do Cruzeiro e está folgado em relação ao sétimo colocado, né? E como que a matemática vê esses times aí que saem da Série B, que geralmente a gente acredita que ele vai brigar para não cair, e surpreendeu todo mundo, porque eu não consigo me recordar assim de um time que veio da Série B de investimento muito pequeno, Fortaleza, que chegou a classificar. Mas o Fortaleza ele tem um orçamento talvez consideravelmente maior que o Mirassol. E ele tem uma torcida grande. Você vê que Fortaleza, na fase boa, era 40, 50 mil pessoas no estádio. Né? O Mirassol é um time pequeno ali, de uma cidade de 62 mil habitantes. E talvez ali vou fazer uma comparação. Quando o América foi para a Libertadores, por exemplo, acho que nem isso chega ao que o Mirassol fez. Eu pensei no São Caetano, mas ainda assim era uma situação completamente diferente, que era a Copa João Avelange, etc. O Mirassol é único, talvez. E o São Caetano, ele em 2000 ele foi vice-brasileiro, ficou forte um tempo, nos pontos corridos ele até foi bem também, e aí teve aquela situação da morte do Serginho, aí o clube acabou perdendo ponto no campeonato, aí ali começou a derrocada. Mas o Mirassol é uma coisa muito rara no Brasileirão, né? Ainda mais hoje com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético recentemente também, muito fortes. Como você explica a situação do Mirassol? O Mirassol é o seguinte, né? Eu vou só, antes de responder essa, então é o seguinte: a probabilidade do Palmeiras terminar com mais de 80 pontos é de 27%. 27%. Então, assim, é muito mais provável o Palmeiras chegar com mais de 80 pontos do que o Flamengo. Então, assim, comparando, se o Flamengo chegar a 83 pontos, ele tinha 84%. Já o Palmeiras tem 97%. Porque os critérios de empate são para o Palmeiras. Essa aqui é a ideia. Então o Palmeiras ele está com o título na mão. Bom, em relação ao Mirassol, no início do campeonato eu fiz uma projeção
que a gente coloca uma projeção que eu colocava o Mirassol como candidato ao rebaixamento. Por qual motivo? A gente tem alguns jogos no Campeonato Brasileiro que são clássicos. Então, às vezes, vai jogar o Atlético e o Cruzeiro, ou o Cruzeiro e o Atlético, não importa o mando de campo. Talvez é o jogo, por exemplo, vai jogar Cruzeiro e Atlético. Mesmo o Atlético e o Cruzeiro na Arena ou no Mineirão. São dois jogos que o mandante, que o visitante não joga como... Ele não joga, ele propõe o jogo. Então, quando tem um clássico, pode ser qualquer clássico mesmo. O visitante, ele não é um jogo que ele vai jogar, por exemplo, Cruzeiro e Flamengo, no Rio de Janeiro. O Cruzeiro joga um pouco mais na defensiva. O Flamengo propõe o jogo. Mas quando é clássico, isso não existe. O clássico, ele é a rivalidade mesmo. Então, o Mirassol, então a gente coloca isso mesmo. Alguns jogos são clássicos, e na qual eu coloco os dois como mandantes. Quando vou jogar Atlético e Cruzeiro, eu não pego o retrospecto do Cruzeiro, o visitante, e o Atlético, o mandante, ou o contrário. Eu pego os dois mandantes, que eu sei que os dois propõem o jogo. No caso do Mirassol, ocorre o seguinte: dos 19 jogos que ele tem como mandante, na verdade, efetivamente só tem 15. E quando ele joga contra o Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, ele joga como visitante. Porque quando o São Paulo enfrenta o Mirassol, seja onde for, o Mirassol ele joga mais na defensiva do que quando fosse no... É a mesma coisa se fosse no Morumbi. E nesse aspecto, o Mirassol ele fez uma coisa que ele conseguiu quebrar essa tendência, né? Um time que deu certo. O time encaixou. Sabe? Então hoje, assim, eu posso dizer para você, ele tem uma chance pequena de ser campeão, obviamente, que está afastado do Palmeiras, mas é surpreendente. Então, no caso do Palmeiras, assim, talvez é a gestão, talvez seja o time se abraçou, o time encaixou. Então, hoje eu vejo uma certeza, assim, não uma certeza, mas muito provavelmente o Mirassol vai estar entre os 6 primeiros. Mas e aí entra naquela coisa, né? O Mirassol ele é um dos vários que subiram da Série B e não conseguiram fazer a mesma coisa que o Mirassol fez, né? Geralmente os times entram ali para brigar para não cair, igual era esperado para o Mirassol, assim, que não só vocês, todo mundo aqui pensou que o Mirassol ia brigar para não cair e está surpreendendo todo mundo. Mas assim, isso é uma coisa que é um evento, não sei se o acaso é uma palavra certa de usar, mas a gente não tende a ver outras equipes subindo da Série B com o potencial ali de faturamento, de arrecadação do Mirassol, chegando já brigando para ir para o Libertadores. A gente não tende a ver isso. Não tende, porque na verdade alguns times quando sobem na Série B com um time bom, eles desmontam o time, vendem jogadores para que os times se destacam, eles vendem e eles entram no campeonato da Série A com um time inferior. Então geralmente eles caem. Então é muito comum o time subir e cair, porque ele quer mesmo investimento. Então um time que pode falar isso, vou até falar o time do Valladolid, na Espanha, por exemplo, é um time que sobe e desce. Ele vai na Série B, monta um time bom, vende tudo depois e vai para a Série B de volta. Esse é o parâmetro, né, do investimento. Então no caso do São Caetano, já foi mencionado aqui, do Mirassol, às vezes esse ano está o Fortaleza, é o investimento. E teve algum caso que te surpreendeu assim, negativamente na pontuação, não sei, um caso tipo Botafogo, que aconteceu em 2023, algo que vocês tiveram lá a probabilidade e foi algo que terminou ao contrário. Teve também o Fluminense em 2009, né, que estava praticamente rebaixado e aí escapou do rebaixamento. Tem, sim. Então, vou lembrar 2 jogos. Então, vou lembrar o caso que me surpreendeu, foi alguns jogos, alguns eventos me surpreenderam. Então, por exemplo, dizem times que foram muito ruins na competição. Eu lembro do América de Natal em 2007, assim, muito ruim. O time até do Sport esse ano está muito ruim também, está muito abaixo do esperado. Esses são os negativos, assim, times que, puxa vida, quase não pontuaram na competição. Em questão de probabilidade, nós temos em 2009 2 casos que aconteceram. O Flamengo tinha, faltando, ele até enfrentou até o Atlético, venceu por 3-1. O gol do Petkovic, olímpico ali.
O Flamengo tinha baixíssima chance de ser campeão naquele ano, em torno de 0,5% de ser campeão. Mas ele, por que 0,5%? Ele estava a 11 pontos do líder, que era o Palmeiras. Então ali, o Flamengo teve uma arrancada excepcional e o Botafogo e o Palmeiras parou de perder. O Atlético também tinha chance naquele ano. Então naquele ano ali surpreendeu o Flamengo sendo campeão, com uma pontuação até muito baixa. Ele fez 67 pontos, né? Foi o pior campeão. Naquele ano também, a gente tinha o caso do Fluminense, que vinha numa sequência muito ruim. Ele estava muito atrás da competição e ele só tinha uma chance de fazer, tinha que fazer 19 pontos em 21 possíveis para ele se salvar, para ter chance de se salvar. E eu lembro que ele começou vencendo o Atlético na quinta-feira no Rio de Janeiro. Ele venceu o Atlético. Foi o jogo que ele virou o jogo. Depois aqui no segundo jogo ele estava perdendo para o Cruzeiro por 2-0. O Fluminense virou para 3-2 no Mineirão. Então ele começou uma arrancada, pegou a confiança. E no último jogo ele empatou com o Curitiba. E o Curitiba caiu. E os dois empataram com 45 pontos. E o Curitiba caiu e ele se salvou. Então naquele momento ele tinha 99% de chance de queda. E ele caiu. Ele se salvou. Já o Botafogo, em 2023, é um ano terrível, que eu tenho alguns amigos, eu tenho vários amigos, né, de futebol no meu trabalho, assim, tenho 2 especiais que são botafoguenses. E o Botafogo, naquele ano, no primeiro turno, ele terminou com 13 pontos a mais do que o Grêmio, vice-líder do primeiro do turno. Ele chegou a 47. E se o Botafogo mantivesse aquele desempenho por mais 10 rodadas, ele era o campeão. Por quê? Ele estava fazendo 22 pontos a cada 10 jogos, ele chegaria a 69 pontos, 70 pontos em 10 jogos, ele já era campeão. Ele chegou a ter 93% de chance de ser campeão. Mas ele começou a ter um desempenho de time rebaixado. Ele nem ficou nem entre os 5 primeiros, né? Ele foi em sexto, acho. Foi em sexto. Queda brutal. Absurdo. Ô, Gilcione, como você, enquanto matemático, estatístico, responsável por esse site, se sente em momentos como esse? Porque você não está cravando nada, você está apresentando números com embasamento e de repente o inimaginável ocorre. Como que você fica diante disso no lado pessoal mesmo? Assim, que eu acho o seguinte assim, né? Então, como você faz esses números, você tem 2 erros que são comuns. 2 erros que não podem acontecer. Você fala que é 0% e o evento ocorre, ou você fala que é 100% e ele não ocorre. Entendeu? Assim, eu falo assim, se por um acaso o Palmeiras ou o Palmeiras não forem para o G6, eu cometi um erro, que eu falei que é 100% e não aconteceu. Mas existe esse processo de maneira que está aproximada. Pode ser que não existe, mas eu não acredito que vai acontecer, não. Porque às vezes assim, eu tenho que fazer, para evitar esses erros, eu tenho que fazer projeções induzidas, simulações induzidas. Que seria isso? Eu tenho que simular novamente e o Palmeiras e o Flamengo perdendo todos os seus jogos, para ver se ainda eles classificam. Aí você vê se é 100% ou não. Essa é a maneira. É impossível os dois perderem todos os seus jogos, porque eles vão se enfrentar. Então eles empatam ali. Pelo somar um ponto. Vai somar um ponto. Mas assim, pela qualidade técnica, eu sei que o Palmeiras e o Flamengo estão classificados para a Libertadores. Isso é fato. Mas então, quando a gente fala isso, então às vezes falam assim, que aí que é o ponto importante como eu falei, da opinião não ser absoluta. Então, quando a gente fala, então, do caso do Fluminense em 2009, vocês falam que já estavam rebaixados. Eu falei assim, não. Nós falávamos que tinha uma chance de ele ser rebaixado, de ele não ser, e ele acreditou nisso. Porque se você pegasse, como eu vejo, os blogs, os comentaristas esportivos que falavam do Fluminense, já estava rebaixado. Era matemática, os matemáticos, os únicos que salvavam o Fluminense eram os matemáticos, não os comentaristas. Os comentaristas falavam, né? Às vezes você vê um time assim, é comum, o time está tão assim, o Botafogo, já é campeão.
A matemática só falta um pouquinho, né? Falta um pouquinho, você tem que saber avaliar as coisas. Mas, do ponto de vista nosso da probabilidade, é como nós matemáticos colocamos a nossa opinião. Nossa opinião é um número. Se está muito próximo de 100, que é muito provável que ocorra. E próximo de 0, é muito provável que não ocorra. Mas pode, ainda assim, o Cruzeiro, que 1% de chance, pode ser campeão ainda. Fica esse alerta então, se tiver lá 80%, 90%, vai apostar tudo na vida que vai vir um título ou rebaixamento, então, né? Não, sempre tem esperança, assim, tem que ter esperança. Tem uma coisa até que, uma campanha até que surpreendeu o ano passado, foi do Corinthians, né? O Corinthians estava brigando ali para não cair, aí ganhou 10 ou 11 jogos, não sei, consecutivos ali. E aí foi para Libertadores, né? Classificou ali. Certo. E aí o jogador do Corinthians até deu uma provocada lá, como é que estão lá os caras do departamento de matemática da UFMG e tal. Eu não lembro qual jogador que foi, gente. Eu esqueci o nome dele. Também só lembro disso. Você não conhece. Nesse aspecto é o seguinte, assim, nesse jogo eu vi a reportagem do jogador do Corinthians, eu olhei aquilo, eu fiquei assim, por que foi até no estado de Minas a reportagem, no ataque. É, isso mesmo. Eu falei, por que eles não me ligaram para eu dar minha resposta? Eu falei assim, por que não me contactou para dar a minha resposta? Mas tudo bem, eu esperei o momento certo para dar a resposta para ele. Por quê? Qual foi o motivo? Ele fez uma reportagem, um comentário, que quando o Corinthians tinha uma baixíssima chance de classificar, mas era 16, só tinha 6 vagas. Só tinha 6 vagas. Foi o Ranieri. Entendeu assim? Só tinha 6 vagas, porque você sabe que o Brasileirão ainda, se o Flamengo ou o Palmeiras vencerem a Copa do Brasil, a Libertadores, o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, vai para 8, né? Vai para 8. Então, às vezes, foi o que aconteceu com o Corinthians. Então, observe-se, se o Corinthians, o Torreal estava certo, que se o Corinthians tivesse ido para o GC, ele estava na fase de grupos, ele não foi para a fase de grupos. Ele foi para a pré-Libertadores. Ele tem que entender assim, porque no momento, a chance dele ir para a fase de grupos era quase pequena, e de fato não ocorreu. E foi uma coisa assim, aconteceu uma coisa muito peculiar com o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro estava até bem no campeonato e o Fernando Diniz não conseguiu resultado bom no Brasileirão. O Cruzeiro meio que foi abrindo mão da vaga dele ali na Libertadores. E o Corinthians pegou, junto com o Bahia. E teve um jogo também que eu lembro, um momento que eu lembro também, foi o ano que o Santos foi rebaixado. Eu comecei a pensar no modelo o seguinte, eu tinha dado um cálculo que o Santos chegou a 33 pontos numa certa rodada, chegou a um ponto muito bom, faltando 5 jogos. E eu falei assim, eu calculei e deu apenas 4% de chance do Santos ser rebaixado. E ele foi rebaixado. Eu pensei, o que aconteceu? O Santos chegou a 41 pontos. O Santos chegou a 41 pontos, me parece, 41 pontos. Ele venceu um jogo e a chance dele caiu, foi muito pequena. Ele foi rebaixado. Eu falei, o que aconteceu? Eu fui fazer uma análise. Nos 4 últimos jogos, o Santos não ganhou nada, só empatou, ele não aguentou, ele perdeu os jogos. E teve um jogo que foi fundamental na queda dele. Que o Bahia venceu por 4-0 ou 5 vezes. Ele goleou o Corinthians lá em São Paulo. Que é um jogo também atípico. Se não fosse aquilo, o Santos não teria caído. Essa foi a grande diferença específica. Aconteceu um resultado inesperado. Eu fui ver qual foi. Foi o jogo Corinthians e Bahia. O Bahia venceu de 4-0. Um jogo, eu não lembro. Foi uma goleada que ele fez assim. Foi o ano que o Santos caiu. E foi o lance. Um jogo que eu falei assim, então assim, observe, então, quando você fala assim, tem 4%, eu sei, pode acontecer muita coisa ainda e o time não cai. Foi 5-1 pro Bahia. 5-1 pro Bahia. 5-1 pro Bahia. No detalhe. E existe uma margem de erro para essas probabilidades que a gente pode apontar? Não, assim, aí a questão. Erro mesmo só ocorre em 2 casos. Quando você fala que é 0% e ocorre, ou 100% e não ocorre. Quando está ali naquele ponto assim, o time tem 80% de chance de cair e não cai, é porque ele fez algo surpreendente. E isso não está proibido de fazer isso. Tá? Mas o que ocorre assim, então a gente fala lá na matemática, a gente chama isso de confiabilidade. Os números são confiáveis, pelo modelo ele dá a frequência.
Mas o que é importante nesses números, que a gente tem uma estabilidade, são uma pontuação. Que às vezes um time pode, por exemplo, assim, falar assim, um time, para ele não cair, vamos no caso do Paysandu, por exemplo, que está na Série B, e eu calculei a chance dele cair. Então o Paysandu, se ele vencer todos os seus 6 jogos, ele vai ter 8% de chance de queda. Vai chegar a 44 com uma pequena chance. Se ele não fizer isso, ele vai ter com 42, 58%, com 41, 70 e tanto, ou seja, se ele fizer menos de 42, ele vai cair. Mas eu não estou dizendo que é impossível ele fazer isso. Cabe a ele fazer. Nunca ocorreu na história do site um erro desse, como que a Beatriz citou. Você deu 100% de probabilidade ou 0% e não aconteceu. Jamais. Matemática não mente. Não mente. Isso não pode. Porque as pessoas também estão acostumadas, na hora que vê um time com 99%, já caiu. Eu pensei nesse ponto mesmo de esclarecer exatamente isso. Mas não é assim, porque qual é o caso do Fluminense, o caso do Flamengo. Depende do desempenho do time. Se ele, como eu falo, né? Aqui no Brasil nós temos um processo que eu acho de amadorismo ainda. Que os clubes de futebol, dependendo como são campeões, eles tiram o pé. Às vezes é um time que... Isso na Europa isso não existe. O time é campeão, continua jogando futebol assim até o final. Não tem essa maneira de tirar o pé, de isso aqui é do Brasil, você entende? Assim, um time... Você não vê isso na Europa, assim, mesmo o Barcelona, o Real Madrid, sempre jogando para vencer todos os seus jogos. E não falta isso no Brasil ainda. Agora vamos para a parte de rebaixamento. Você falou que é a parte que dá mais acessos no site do Departamento de Matemática, probabilidades do futebol. O medo sempre, né, traz engajamento. E aí continua naquela margem de 45 pontos ali para o time escapar, um pouco mais, um pouco menos. Na verdade é o seguinte, né? 45 pontos é uma lenda, no sentido assim, a gente fala 45 pontos como parâmetro. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, somente um time caiu com 45 pontos. Que foi o Curitiba. Em geral, com 43, 42, 44, pode sonhar em se livrar do rebaixamento. Esse aqui é o número. Assim que há o equilíbrio. Então, no caso do Atlético Mineiro, eu vou falar assim, se ele terminar a competição hoje, o Atlético terminar a pontuação com 41 pontos, ele tem 36% de chance de ser rebaixado. 1 em 3. Tá? Ou seja, é abaixo de 50%. Se ele fizer 42, vai para 19%, seria 1 em 5. Então seria, se ele terminar com 42, ele vai tirar uma carta, um baralho com 5 cartas, ele tem 4 em 5 para não cair. Então é provável que o Atlético se livre do rebaixamento com 42 pontos. Com 43, esse número já chega a 8%. Mas esse 42 vai trazer sofrimento. É sofrimento mesmo. Porque ele tem... Então esse é o ponto. Por que eu falo isso? Porque se ele chegar aos 43 pontos, ele vai ter 8% de chance de queda, ele força o Vitória, e todo mundo que está na frente do Vitória, a fazer pelo menos 15 pontos em 30. Isso é muito difícil fazer. Por isso que ele pode se salvar. Tá chegando no finalzinho, o Léo fez um sinal aqui que tá chegando no finalzinho do tempo aqui. A gente a gente não falou da Série B especificamente do América, né? Então assim, de forma mais assim, resumida, assim, o América... Ao contrário, né? Nós estamos no tempo extra aqui, o Rafa já faz ali. Exatamente. A questão do América, para o América escapar do rebaixamento, qual que é a pontuação ideal? É mais ou menos o que acontece na Série A ou um pouquinho diferente? Esse ano, na Série B, está um equilíbrio muito forte. É incrível na Série B, ainda faltando 6 jogos. Existem vários times lutando pelo acesso. Embora haja 2, tem o Curitiba, que praticamente assegurou o acesso, mas a 4ª vaga está em aberto. Atlético Paranaense, Goiás, Novo Horizontino, o Remo também lutando, né? Criciúma também, então é um campeonato muito corrido. Então no caso do América, eu vou fazer o mesmo estudo que eu fiz também, vou fazer então o América,
chegar aqui no América. E é bom que eu faço isso para quando as pessoas, eu faço para qualquer time, especificamente falando, eu faço um estudo, porque às vezes um time pode chegar com 42 pontos, ele tendo pelo mais vitórias, uma melhor saldo de gols, ele pode ter uma chance muito menor de cair do que outro. Então aquele time que tem menos vitórias, menor saldo de gols, precisa fazer um ponto a mais, 43 para não cair. Então no caso do América, se ele chegar aos 41 pontos, ele tem 52% de chance de queda, ou seja, caro coroa. Então é muito arriscado se ele terminar a competição com 41, porque é caro coroa. Então ele pode cair. Mas se ele fizer mais do que 41, fazer 42, vai para 28%, que é 1 em 3. 43 para ele é 11%. Então o América chegando aos 43 pontos, tem 11% de chance de queda, ou seja, 1 em 10. Então é provável que ele se salve com 43. 45, 46, elimina. Aí 45 pontos é 0,5%. Mas você não pode brincar com os 0,5%. É 1 em 200. Ele fica confortável, mas isso, ainda sem a certeza. Tem certeza, é 0,5%. Ou seja, ele chega à competição hoje com 45, a um baralho com 200 cartas, ele escolhe uma. Que não seja do rebaixamento. Que seja do rebaixamento, entendeu? Essa que é a ideia, esse que é o número. Chegou o final. Chegou o fim. Gilcione, a gente tem que trazê-lo aqui novamente para ficarmos aqui horas e horas debatendo. Se dependesse da gente, a gente até atropelava o outro aí, né? Mas seria bom também fazer da final do turno também. Tudo que é legal de fazer, porque você quer projetar o segundo turno, às vezes assim. E até antes, até projetando, né? Porque eu imagino que em 2026 teremos novidades, hein? Sentir aí que probabilidades vão trazer coisas vai ter, sim, diferentes. Gilcione, muitíssimo obrigado por essa entrevista e vamos acompanhar, mas o mais importante ficou o recado para o torcedor. Os números não mentem, seja no futebol, na vida, acredite nos números. Obrigado, Gilcione. Muito obrigado pelo convite.